Talvez a sua capital esteja nesta lista. E o mais preocupante é que muita gente passa por essas cidades todos os dias sem perceber o que está por trás dos números. Hoje, algumas capitais brasileiras entraram em estado de alerta quando o assunto é violência contra a mulher. Não é exagero. Não é boato. São sinais que se repetem ao longo dos anos. Fique até o final. Porque se a sua capital não aparecer aqui, isso pode ser uma boa notícia. Mas também pode significar que o problema ainda não está sendo enxergado como deveria. Vamos começar do número 10, até chegar à capital que mais preocupa atualmente. 10 Porto Velho capital, que cresceu rápido, impulsionada por migração e expansão urbana. O crescimento veio antes da estrutura social. Aqui, os alertas aparecem ligados à dificuldade de acesso a redes de apoio e proteção. Distância, falta de informação e pouca presença do Estado em algumas áreas tornam o problema mais silencioso e perigoso. 9. Rio Branco. Rio Branco aparece em levantamentos recentes por repetição de registros ao longo do tempo. Não são picos isolados, é uma constância. A capital enfrenta desafios ligados à desigualdade social e dificuldade de acompanhamento contínuo dos casos. O alerta aqui é claro: quando o problema se repete, ele não pode mais ser tratado como exceção. 8. Boa Vista. Boa Vista passou por mudanças rápidas nos últimos anos. Crescimento populacional acelerado costuma trazer desafios que vão além da infraestrutura. A capital entra em alerta pela combinação de pressão social, fragilidade de serviços e dificuldade de prevenção. É o tipo de cidade onde o problema cresce mais rápido do que a resposta. 7. Manaus. Uma das maiores capitais do país. E justamente por isso, o problema se espalha de forma desigual. Manaus aparece em alertas pela frequência de registros e pela dificuldade de alcance das políticas de proteção em todas as regiões da cidade. Aqui, o tamanho da capital vira um desafio adicional. 6. Recife. Capital histórica, populosa e cheia de contrastes. Regiões muito estruturadas convivem com áreas extremamente vulneráveis. O alerta em Recife está ligado à repetição de casos e à dificuldade de resposta rápida em determinados contextos sociais. Quando o apoio não chega a tempo, o risco aumenta. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, se inscreva no canal. O Arquivos das Cidades existe para mostrar o que muitas vezes fica escondido nas estatísticas e no cotidiano das cidades brasileiras. Agora seguimos para as capitais que mais preocupam. 5. Salvador. Uma das capitais mais conhecidas do Brasil, mas também uma das que aparecem com frequência em alertas relacionados à violência contra a mulher. O problema aqui não é novo, é histórico e está ligado à desigualdade, densidade populacional e dificuldades de prevenção contínua. 4. Fortaleza, capital grande, dinâmica e em constante crescimento. Mas os alertas se mantêm ano após ano. Fortaleza entra nesta lista pela repetição de registros e pela complexidade do cenário urbano. Quando a cidade cresce rápido demais, nem sempre a proteção acompanha. 3. Belém. Aparecem levantamentos por conta de indicadores persistentes ao longo do tempo. Aqui, o alerta está ligado à dificuldade de acesso a serviços e à distância entre denúncia e proteção efetiva. É um exemplo claro de como o problema pode se manter, mesmo sem grande repercussão nacional. 2. Rio de Janeiro. Uma capital conhecida no mundo inteiro, mas que enfrenta desafios profundos dentro de casa. O Rio aparece repetidamente em alertas pela frequência de registros e pela complexidade social da cidade. A combinação de desigualdade, tensão urbana e fragilidade de apoio cria um cenário preocupante, um Maceió. Maceió acende o sinal vermelho, não por um episódio isolado, mas por aparecer de forma recorrente em levantamentos recentes. Aqui, os alertas se acumulam. Frequência, histórico e dificuldade de prevenção colocam a capital em estado crítico de atenção. Se a sua capital apareceu nesta lista, isso não é um ataque, é um alerta. E se não apareceu, isso não significa que o problema não exista. Significa que ainda há tempo de olhar para ele antes que piore. Falar sobre isso não é exagero, é prevenção.
Esse foi mais um vídeo do Arquivos das Cidades, onde a gente olha para as cidades como elas realmente são.